O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com a exposição de produtos, serviços e workshops. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classes diversas, aproximará a comunidade ao ambiente de esporte, de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. Boa tarde, pessoal. Hoje mais um podcast Vela Show. Hoje nós temos aqui 2 convidados especiais. Eu estou aqui com Luiz Paulo Gonçalves e Joana Gonçalves, atleta da juventude hoje, e a gente vai bater um papo e apresentar para vocês que estão assistindo um cenário bem diferente do que a gente conhece, tá? Cenário da iniciação do alto rendimento. Hoje o nosso podcast tem patrocínio do Estaleiro Silvério, que nós fizemos um podcast há pouco tempo, e também, como de praxe, a Luderit Sailing está aqui dando apoio ao nosso podcast. Produção, puxa a vinheta. Pessoal, vou começar falando com o Luiz Paulo, mas assim, não dá para chamar ele de Luiz Paulo. Qual é o apelido, Luiz Paulo? Vovô, né? Até eu me confundo meu nome. Eu tenho o mesmo problema, porque meu apelido é Guruga, então nós vamos nos tratar pelo apelido. Joana tem apelido? Não. Vou começar com o papai primeiro. Vovô, me conta um pouco de você, cara. Fala aí, porque a gente tem aí uma estrada grande para trás, né? No meio da vela, assim, desde muito novo, né? Acho que 9, 10 anos. Comecei a velejar lá no Caiçaras, né? Onde tinha uma equipe forte, né? Uma época boa do clube, que sempre tiveram bons velejadores. E teve muito incentivo, assim, dessa rapaziada que velejava lá, né? Eram uns caras bons e que ajudavam bastante a garotada que estava começando. Minha família nunca foi ligada com a vela. A gente frequentava o clube para a piscina, a parte social. E a minha irmã mais velha teve um contato com a escola e a gente começou. Né? Nós somos 5 filhos, né? E 4 foram velejar. Né? Eu me lembro... Caiçaras era um clube muito de referência, 24 Horas da Lagoa, e tinha uma pessoa especial lá, né? O Castelo, né? Acho que o Brasil inteiro conhece, né? Foi um grande incentivador da vela, acho que não só do Caiçaras, mas ajudou muito, acho que a vela brasileira. O Castelo sempre foi um visionário, assim, de ver a vela como um esporte de alto rendimento, né? Ele implantou no Caiçaras a parte de ginástica, desde muito novo, né? Treinamentos, durante a semana o pessoal fazia exercício físico. Então, desde muito novo eu fui apresentado a isso pela figura do Castelo dentro do Caiçaras. E na tua geração, o vovô, a gente tem nomes de respeito, né, dentro do cenário da vela de alto rendimento. Eu quando começo no Caiçaras, o time de cima é um time de Ivan Pimentel, Pedro Paulo Petersen, Pedro Bulhões Chorão,
Cacá Rossi, vou ficar falando aqui muito tempo, mas tem muita gente boa. Não, e o Peter Tancher também, né? O Peter é da minha, a gente velejou junto de Optimist, o Peter é um ano mais novo do que eu, e foi um excepcional velejador, né? Campeão do mundo de laser, um cara que teve muito destaque na vela nacional, né? E assim, aí eu te pergunto, quer dizer, você iniciou em que ano? Você lembra que você iniciou a tua escola? Guru, acho que eu tinha 10 anos. Não, mas lembra do ano? Eu tenho 57, tenho que fazer conta aqui. Não, é porque eu estou dizendo isso porque eu fiz a minha iniciação foi em 74 na turma Gama. Eu sou de 76, 77. Eu acho 76, que eu comecei 77. 76, 77, por aí. Que eu começo Não, eu estou dizendo isso porque, só para o pessoal que está aqui assistindo e que não conhece o contexto, né, a classe Optimist iniciou no Brasil em 72, né, com uma geração John King, Nelson Alencar de Guimarães, Rui André, assim, tem nomes, eu vou discorrer aí, Rodolfo Simões, Rodolfinho. Então, assim, tem uma geração muito grande que começou com o apoio da EDN, na época bombando muito, né? Mas aí eu pergunto para você, pai de velejadora, como é que foi o teu desencadeado? Porque o Optimist foi e aí tinha um abismo depois do Optimist, né? Na minha época. Isso. Eu ainda tive ainda foi confortável que eu ainda tinha a classe Pinguim quando eu saí, que era uma classe que agregava bastante ainda. Um pessoal jovem, que os pais ainda davam um certo suporte, mas veio o laser logo em seguida, né? O laser veio em 76, é verdade. Mas não era para o nosso bico, né? Não era para o nosso bico. Mas muita gente... Não tinha 4.7 nem radial. Não tinha. Mas eu me lembro, por exemplo, eu velejando de Optimist, o Chorão tinha já saído do Optimist, ele muito pequeno, eu corri regata na proa dele de laser. Entendi. Teve muita gente nova que correu de dupla. Eu me lembro um brasileiro que teve ali na Baía de Guanabara, que o Gastão Brum ganhou, e o Nelson e o Johnny velejaram juntos e foram muito bem naquele campeonato. Não, as duplas funcionavam, né? Funcionavam. Eu me lembro dessa regata que eu corri algumas regatas com ele, e os irmãos Eric e Smith, os dois corriam já sozinhos, né, no laser, eles corriam também. Mas a gente de dupla ia bem, não ia mal não. Na época dava para ir bem. E aí rola o trabalho, né? O que interrompeu a tua carreira de velejador? Eu não me afastei da vela. Eu fiquei 20 anos trabalhando como treinador, né, de barco a vela, na classe Optimist mesmo. E foi uma época que os clubes começaram a trabalhar isso de uma maneira mais séria. E eu me dediquei 20 anos a isso. Aí realmente eu me afasto de competição e passo a ser um treinador, mas competindo também, né? Sempre foi uma coisa bem feitinha, bem legal. Não, e aí eu vejo um gancho bacana, né? Quer dizer, hoje o vovô é treinador da Joana? Não, o vovô não é o treinador da Joana. É o pai coruja, mas não é o treinador. A gente dá um suporte, a gente ajuda em logística, né? E conversa, óbvio. Conversa. Não, e tem toda a bagagem que é muito importante para um pai. Mas é difícil. Ser um pai treinador é uma coisa bem difícil. Assim, eu vejo uma regata da Joana, ela não pode saber como é que eu fico, né? Quando ela chega no bote, a condição já é bem mais tranquila. Mas não é legal. Assim. Deixa eu ver essas unhas aí. Não, isso é da vida inteira. Ô, Joana, vamos para você. Tá. Quem é a Joana? Não, hoje tenho 17 anos. Eu comecei a velejar por puro incentivo do meu pai. Lá em casa, a minha irmã também não gostava muito de velejar, não engrenou. Só que eu... A Clara é quantos anos mais velha que você? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. meses. Bem perto. E acabava que eu tinha muita influência. Eu queria fazer as mesmas coisas que ela, com as mesmas amizades. E quando eu comecei a velejar foi mais difícil, assim. Meu pai teve um esforço um pouquinho maior. Não, rola uma história aí que eu quero saber como é que foi essa iniciação, porque eu sei que foi lá no ano de 2015. Foi. Como é que conta pra gente, Joana? Em 2015, 2014, certinho, não me lembro, mas teve um estadual de Ding em Búzios, que meu pai correu com o Diogo Pedersen e eu corri com o Pedro Mascarenhas. Eles ganharam, a gente foi quarto.
E depois disso eu queria... Todo mundo nesse campeonato tava falando do brasileiro, de Ding, que ia ser em Recife, e aí eu convenci o meu pai em 2 meses da gente ir pra lá. Não treinei nada, mas foi maneiro, porque esse campeonato foi junto com o Norte e Nordeste de Optimist. Então acabou que lá eu já conheci o Tijo, que futuramente veio a ser meu técnico de Optimist, quando eu já era da equipe do iate. O Tijolo foi pro Campeonato Brasileiro de Ding? Não, junto com o Campeonato Brasileiro de Ding, teve o Brasil Centro de Optimist. O Norte Norte e Nordeste, desculpe. De Optimist. Na mesmo clube, a mesma raia, a mesma data, tudo igual. Então, a gente foi junto. Eu já tinha conhecido algumas pessoas que eram do iate, o Tijo, e a gente estava no mesmo hotel, então esse caminho de manhã e de volta era o mesmo. A gente estava mais ou menos no mesmo esquema que eles de ônibus, então teve essa integração da galera do Rio e foi bom pra mim começar a querer velejar. Depois dali ainda teve um processo. O meu primeiro campeonato ainda foi em janeiro de 2017, então deu um tempo assim, mas foi ali que a minha vontade começou a aparecer. Você tinha o quê? Que idade? Que você tinha 11 anos? Nesse brasileiro eu tinha 11 anos. 11 anos. Bom, e aí é o seguinte, né? Vovô, qual a idade certa para você iniciar no Optimist? Existe isso na tua cabeça? Eu acho que depende muito da criança, né? Eu já vi garotos começarem muito novos e tranquilamente, sem problema nenhum, e já vi, às vezes, você tentar forçar uma barra com a criança muito nova e assustar, né? Eu acho que depende muito da maneira que você vai introduzir. Ter muito cuidado com quem vai levar a criança para a água, de não assustar, né? De não ter a chance de um vento mais forte, de uma condição que não seja legal para a criança mais nova. Mas com cuidado, eu acho que 7, 8 anos é uma idade boa. Acho que dá para fazer. O vovô, conta para mim assim, isso é uma pergunta que eu normalmente faço para as pessoas que estão nesse processo de... Assim, a gente sabe que a vela ajuda muito na formação psicológica, né? Na parte cognitiva, porque é uma atividade muito de multitarefa. Fala para mim qual é a tua visão da importância da náutica na formação de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente. Eu tive várias gerações, né, de garotos, né, que se formaram, eu convivo com eles até hoje. Uma coisa que eu posso te falar, cara, que uma coisa que te conforta, que te deixa feliz, é de 99% desses caras terem uma situação legal, estarem bem, sabe, com família, sabe, com um bom nível de trabalho, todos com uma formação muito boa. E acho que na formação deles, pequeno, se aprender a tomar decisão sozinho, né, com a natureza, com o vento, com o que está acontecendo, ninguém vai decidir por você. Você pode ter treinador, pode ter o pai, pode ter qualquer coisa, mas você vai ter que tomar a decisão por você. Não tem como você não tomar, não resolver. Eu acho que muda muito. No meu caso, a Joana, ela tinha muita dificuldade de aprendizado, de concentração, né? Você está falando de mim? Você me falou isso também, né? Mas a Joana, ela tinha uma dificuldade muito grande. Quando ela começa a velejar, tem uma transformação na vida dela que me impressiona. Assim, ela teve acompanhamento, né, de médico e tudo, mas... O colégio deu muito apoio. O colégio deu muito apoio. Eu sou muito agradecido aos profissionais que tomaram conta. Assim, foi muito legal. E ela mudou. Girou a chave. Completamente. É uma coisa impressionante que eu falo. Quem tem problema, leva para o esporte. Não precisa ser a vela, mas leva para o esporte, que acho que ele ajuda muito. Ô, Joana, então você estava nesse brasileiro de Ding e aí você vem para velejar de Optimist no Yacht Club, é isso? Depois desse brasileiro eu voltei e daí eu ganhei um Optimist do meu pai. E... ainda era do Caiçaras, a flotilha lá não era muito grande, então tinha muita dificuldade para ter essa vontade de descer, porque eu ia treinar meio que não sabendo o que estava acontecendo em partes técnicas e também sem vontade de ir, porque não tinha ninguém. Então,
foi bem difícil, assim, começar a engrenar nisso, porque era uma flotilha de 3 barcos e que, por sorte, eu quis ir pro Brasileiro de Vitória em 2017, que lá eu conheci mais gente, a galera do iate, que eu voltei daquele campeonato completamente deslumbrada e com muita vontade de continuar velejando, mas dessa vez velejando com a galera do me iate. fala uma coisa interessante, porque eu sei que tem um processo desse. Você, quando tá para ir, não é qualquer velejador que vai ao Brasileiro, não é isso? Não tem um ranking? Tem um ranking, mas o número de vaga é muito grande. Então, acho que tem... Tipo, eles não preenchem o número. Não, e você de vagas. era estreante nessa época, né? Sim, eu corri o Brasileiro de estreante e de veterano em Vitória. Foi complicado, mas deu tudo certo. Que bom, que bom. Bom, Brasileiro 2017, estreante, e aí como é que funciona a seguir? Como é que funcionou esse período seguinte teu? Porque aí você tem 12 anos, 13 anos, né? 2018, 2019, como é que foi o teu desenvolvimento nesse período? Como é que você analisa, porque você, assim, com 11 anos, saiu do Campeonato Brasileiro de Dinghy, foi para o Brasileiro de 2017, e aí em 2018 você já estava no iate, e 2019, né? Eu acho que 2018 foi um ano de crescimento, 2017 ainda foi difícil em ir para todos os dias de treino, era uma pegada diferente, mas 2018 foi um ano que eu treinei mais, né, me preparei mais para o Brasileiro de 2019, que eu fui vice feminina, e com aquele gostinho de quero mais. Então 2019 sem dúvidas foi um ano que eu foquei muito na vela, eu corri muito campeonato internacional, fui para tudo que eu tinha muita oportunidade, corri meu primeiro sul-americano, norte-americano, e no meio do ano a gente fez campeonato internacional para buscar experiência e tudo. Foi um ano que eu treinei muito e refletiu no meu ano de 2020, né? No pouco que a gente teve em 2020. Essa curva, você tem como, assim, quantas meninas velejavam na época, assim, em 2018, e eu sei que a flotilha do iate deu uma crescida, né? Eu diria que o iate é uma referência nós já vamos falar disso, vovô, tá? Me conta, Joana, como é que foi essa tua experiência nesse crescimento teu dentro do cenário? E é claro que eu já vi você falando do Tijolo, né? Que é o Tijo, que a gente está falando aqui, que é o treinador do iate e é uma pessoa que ajuda muito no processo de formação, não é isso, Joana? Com certeza. Então, quando eu comecei assim, tinha uma menina que andava melhor, assim, que era a Mariana da Fonte, e que no Brasileiro de Vitória ela ficou entre os 10. Só que era ela entre os 10 e as outras meninas mais para trás. 2018 a mesma coisa. Nenhuma menina, assim, muito bem colocada e um resultado expressivo. E aí, 2019, a gente já começa a ter mais essa geração aparecendo, né? A gente teve a Gabi Vássel, que foi quarto geral. E 2019, lembra onde foi o campeonato? Ilhabela. Foi Ilhabela. E 2018 o brasileiro foi em? Bahia. Na Bahia. Salvador. Aí depois desse Brasileiro de 2019 foi um ano muito, muito trabalho. Treinei muito, corri muito campeonato e refletiu no pouquinho que foi o meu ano de 2020, né? O início que a pandemia deixou, que foi... Nós já vamos falar de pandemia. Tá. Mas antes eu quero que o vovô fale um pouco para mim. Antes da gente mudar, porque eu sei que o Yacht Club tem uma estrutura fora do normal, né? Eu acho que o iate já não é de agora, há alguns anos. Você vê que acho que dos últimos 5 brasileiros ganhou 4, né? Vem fazendo um trabalho assim muito forte, né? Com várias gerações, né? Não é aquela coisa que você vai falar, um talentoso, não é? São várias gerações que vêm despontando, mandando sempre garotos para o Mundial. E eu acho que o clube estruturou de uma forma que é difícil hoje a competição, até a nível nacional, né? Eu acho que a flotilha do iate hoje é uma referência até mundial, né?
não só como quantidade, como qualidade, né? É um grupo muito forte, né? Vem se trabalhando Isso vai muito forte. refletir lá na frente, né, vovô? Eu acho que já está refletindo. Acho que é um trabalho que já vem dando um resultado expressivo. Acabou de ter os 3 primeiros campeonatos sul-americanos, que nunca foi um campeonato, uma vida fácil para o Brasil. 2 primeiros são velejadores do Yacht Clube do Rio de Janeiro, né? Assim... Não, e tem um detalhe interessante, o vovô explica. A classe Optimist tem uma competição, são várias competições acontecendo num brasileiro, porque tem equipe, não é isso? Durante o brasileiro você tem a fase classificatória, que são as 6 primeiras regatas, aí para o campeonato e corre o campeonato por equipe, que é um campeonato... Você considera uma brincadeira ou é uma coisa séria? Eu acho que é uma coisa... Para quem treina, para quem trabalha, eu acho que você vê muito trabalho de um treinador por equipe, né? O que é uma regata por equipe? Eu acho que um treinamento por equipe, uma regata por equipe, você é obrigado a ter manobras excelentes, conhecer regra, né? O grupo trabalhar em saber a marcação, um ajudar o outro. Não adianta você ganhar uma regata por equipe, é o seu primeiro regata. Teamwork. O time tem que jogar, não tem jeito. Não tem... Então, é um trabalho que exige muito do treinador. Tijolo é o cara de maior destaque no Brasil, disparado, né? Porque o iate tem ganho também as regatas de equipe. O Tijolo é o cara que mais trabalha isso no Brasil, disparado. Isso aí não tem a menor dúvida disso. E trabalha bem, os times deles são sempre muito fortes. E não quer dizer que seja o time 1 do iate seja o melhor. Todos os garotos... São várias equipes. São várias equipes. Que o iate pode escrever mais de uma equipe num brasileiro? Na classificação, essas 6 primeiras regatas do brasileiro, ele te classifica os velejadores, né? E daí vai ver quem são... Cada estado, acho que por obrigação, pode ter uma equipe. Uma equipe. E aí o resto vai pela classificação até completar 16, né? Pelo menos na minha época era 16. Então, como o Rio vai muito bem, ele tem mais de uma equipe normalmente. Eu acho que normalmente vai com 3, né? O Rio de Janeiro normalmente classifica 3 ou 4 equipes. Que coisa, impressionante. Para completar hein? as 16 do Brasil. Que coisa linda. Me fala um pouco, assim, como é que é o funcionamento da estrutura, da logística do iate hoje, para a gente poder passar essa informação. Porque o nosso podcast aqui, vovô, ele também tem uma função de passar informação, porque muitas vezes o clube, eu gosto muito, eu tenho um amor muito especial ao Yacht Clube, eu sou velejador, apresentei o iate, mas assim, é importante a gente falar para a gente poder divulgar essa informação para outros. O que o iate tem feito que você acha que tem feito diferença? Eu não sei qual é a receita correta, né? A estrutura funciona, né? Você acha que é só dinheiro? Não, eu acho que é um trabalho que não é fácil de ser feito, né? Você ter professores de vela não é uma coisa muito fácil. Você já trabalhou com isso, deve saber que você é um investimento de longo prazo. É difícil, né? Eu acompanho a escola do Cinti Lula lá, não é fácil. Acho que o maior problema, a maior dificuldade que eles têm é com o professor. Mas nesse sentido, você veja, o alto rendimento ele ajuda Sim. a você segurar o talento, porque assim, uma coisa é você dar iniciação, outra coisa é você trabalhar com alto rendimento. Eu costumo dizer, e aí quero a tua avaliação, vovô, porque apesar de ser um barco de pré-adolescente e adolescente, eu classifico o Optimist como um equipamento de alto rendimento. Sim. Assim, o fato de ser barco de criança, corre brasileiro, sul-americano, mundial, nós estamos falando de altíssimo rendimento. Sim. E eu também classifico que um velejador de top 10 que sai do brasileiro, que sai da classe Optimist quando vence a data, o cara é um atleta de alto rendimento. Eu acho que hoje na classe Otimista, você está entre os 10 do ranking nacional, você tem que estar muito trabalhado. Você não vai chegar, não chega lá fácil, não. Vai ter que trabalhar muito. Bom, aí a gente chega no ranking de 2019. Você, velejadora do Yacht Clube, se classifica para o brasileiro em 2020. Aonde foi o brasileiro? O brasileiro de 2020 foi em Porto Alegre, em janeiro. Foi um campeonato que... Que lugar você tirou, Júnior? Eu fui quarto geral e primeiro feminino. O campeonato mais longo da minha vida. Por quê?
Porque foi até literalmente o último ponto. E... Podia ter sido melhor? Podia ter sido qualquer coisa, mas... Podia ter sido primeiro? Ela começa o campeonato, ela não começou bem o brasileiro. Antes do brasileiro, a classe Optimist hoje sempre promove no local do brasileiro, chama de um pré-brasileiro, inventa um título lá, esse foi um sul-brasileiro, foi algum campeonato. Todo o Brasil inteiro estava nesse campeonato, os barcos até ficaram já lá, porque o brasileiro era logo em seguida. Ela teve um desempenho maravilhoso nesse pré-brasileiro. Você ganhou? Acabou por um ponto atrás. Né? Do Marmanjo? Quem era o Marmanjo? Foi o Gustavo? Eu não sei quem ganhou, acho que foi ou foi o... Não. Ou foi o Gustavo Glin ou o alemão. O alemão, que depois ganhou o Mundial, né? Foi um campeonato de um nível muito alto, muito vento, ela gostava de vento e foi muito bem. Então ela chega no brasileiro muito bem preparada, mas não começa bem o brasileiro. Isso acontece. E foi o brasileiro todo recuperando, por isso que ela diz que foi um campeonato longo. Né? Ela ganha o brasileiro feminino na última regata por um ponto. Passou o campeonato todo atrás. Quem foi a pessoa que você venceu na última? Júlia Carreiro. Júlia Carreiro. Bom, aí você se classifica no Mundial. 2020. Com a seletiva. Que garda, que delícia. A classe Optimist são 2 campeonatos, né? Você não classifica só pelo brasileiro, né? Você tem o brasileiro mais um campeonato seletivo que foi em Florianópolis em março. Foi. Né? Não, peraí, março de 2020? Sim, pouco antes da pandemia, O campeonato acaba. O campeonato acabou o campeonato, acho que a gente embarcava para o Sul-Americano na quarta-feira, na segunda-feira o Brasil fechou. Bom, e aí vem a pandemia. O que rola? Eu ainda estava no Optimist. O plano era... Era o teu último ano. Era o meu último ano. E com esse campeonato mundial eu ia passar o ano inteiro treinando. Eu tinha planos para correr o campeonato até em dezembro de 2020. Né? O Orange Ball provavelmente ia correr. Então era um ano que eu tinha planejado continuar velejando de Optimist. E sim que as coisas fecham, tem os primeiros meses completamente trancados. E logo depois o clube começou a abrir as portas para velejar, então eu descia velejando, meu pai ia de bote. Velejando DOP? De Optimist. Foi um período, assim, bem difícil, né? Imagina a frustração dela ter classificado depois desse esforço todo para o Campeonato do Mundo, né? E ficar naquela expectativa, vai ter, não vai ter. Foi mês a mês, já vai sair a resposta se vai ter, se não vai ter. Foram adiando o campeonato podia ser até dezembro. Até dezembro. E ela, pai, você acha que vai ter? Como é que você responde uma coisa dessa, né? O mundo inteiro não sabia nem o que ia acontecer, né? Foi muito sofrimento, foi assim. E ela não parou de treinar. O iate, assim, por ser um clube que abre 24 horas, você não era proibido de ir lá usar o seu barco. Não tinha marinheiro, não tinha restaurante, não tinha nada. Essa menina não parou de ir pra água, ela continuou velejando praticamente todos os dias, né? O que é uma bênção, né, Joana? O esporte, eu considero o Optimist um barco muito solitário, né? Mas o grupo que a classe forma hoje é um grupo maravilhoso, né? É muito legal. Sem dúvidas, no meio da pandemia foi uma escapatória, assim. Eu olhei muito mais pro lado de treino, de estar me preparando, mas... Sem saber o que ia rolar na frente. Sim. Apostando, uma aposta. E me deixou muito saudável, assim, no meio de tudo que estava acontecendo e sem dúvida. Bom, eu queria então fazer o seguinte, galera, vamos passar a pandemia, né? Bom, estourou, o Optimist tem essa... Aliás, o que nós vamos começar a entrar agora, antes da gente entrar nessa segunda fase, eu queria falar dos nossos patrocinadores. Hoje o podcast Vela Show tem o patrocínio do estaleiro Silvério e da Luderite Sailing, tá? 2 promoções da Luderite Sailing, pessoal. Ó, uma delas aqui, o Simpla, de um lado é o passeio Pôr do Sol, tá? Super promoção, preço diferenciado, e do outro lado aqui nós estamos com uma promoção hoje que é o Arraiz Amador, tá? Quem tiver mais de 18 anos e quiser tirar o Arraiz Amador, pode entrar no Simpla ou na promoção
do pôr do sol com open bar, ou aqui do outro lado, pode entrar no Simpla aqui e comprar o Arraiz Amador, que está com preço especial para vocês que estão assistindo nosso podcast, tá? As aulas acontecem ou sexta, ou sábado, domingo. A promoção do Simpla, do Arraiz Amador, vai estar para uma data definida, dia 18, mas ela não tem data para acontecer. Então a pessoa compra e pode se encaixar dentro de uma data futura. É só entrar em contato com a Luderite Sailing, tá, pessoal? Muito obrigado aí. Voltando aqui ao nosso patrocinador, o estaleiro Silvério Estaleiro e Luderite Sailing. Vovô, vamos lá, vamos para essa fase agora da juventude. A classe 400, como é que foi a escolha do equipamento? Porque a gente sabe que quem veleja escolhe muito pelo biotipo, né? A Joana queria muito ir para o 29, era uma opção dela, já tinha, com a Luísa, elas já tinham conversado, que era um barco mais radical, né? Um barco de uma forma diferente de velejar, ela queria muito ir. Mas em conversa com o Xande, Paradeda, com o Baby, que eram totalmente contrários ela ir para esse barco, achavam muito mais legal ela ir para o 420. E a gente ainda andou procurando o 29, mas era um barco que não tem muito no Brasil. O que tinha no Brasil era muito caro, né? Era um momento até difícil, pandemia, tudo, né? A gente tinha passado por uma situação bem apertada e fazia um investimento talvez muito grande. E sem saber o que ia acontecer, né? Se eu ia gostar. E surgiu a oportunidade, o Xande me ligou um dia, o Baby vai vender o 420 dele, que é um barco excelente, muito bom, um barco, um Zigmaier alemão, e que tem 3 só no Brasil, e eu acho que ele vende. Aí ele arrumou todo o meio campo lá, a gente conseguiu ir buscar o barco no meio da famosa pandemia aí. Caramba! A gente foi para Ilhabela buscar o barco. Joana, assim, você é cheia de conselheiros do lado. Entre o 29 e o 420, você chegou a velejar nos dois? Sim. E o que você achou? Qual foi a tua impressão? Eu tinha muita ideia do 29 porque era o barco que estava mais aparecendo, né, no momento. É a tendência dessas coisas mais... Fashion. Modernas, os barcos esquifes começarem a aparecer mais na Olimpíada, tirar os barcos mais antigos, enfim. E era o barco que eu tinha mais vontade, é o barco que eu mais me interessava desde do meu meio do Optimist. Então, quando eu tava pra sair, era o barco que eu queria velejar, sim ou sim. Trapézio! O balão... Balão assimétrico. Uma radical, né? E quando, sabe, começou a cair a ficha que provavelmente não ia ser o barco que eu ia velejar ali, pelo menos pelo primeiro ano, primeiros 2 anos, e que eu ia ter que velejar do 420, que fazem essa rivalidade, né, de 29er ou 420. Aí ficam discutindo qual é melhor, qual existe essa guerra, né? Qual tem a melhor regata. Caramba! Quando a gente teve que mudar de um para o outro, Mas era... assim, o 420 é mais numeroso. Sim. No Brasil. No Brasil lá fora, na Europa acho que não também. Não sei, é parecido, né? Agora, em termos assim, você falou uma coisa que eu queria que você... Quanto custa um equipamento desse? O 420, a gente tem uma flotilha super velha. Vamos falar de barco novo, né? Barco novo hoje é caríssimo, né? Não, mas vamos falar de barco novo. Quanto custa o 29 e um Zigmaier 420 novo? Um Zigmaier novo, né? Lá, comprando direto com o cara, acho que é em torno de 10 mil euros, 11 mil euros. Nós estamos falando de 60 mil reais. Mas você tem outros barcos bem competitivos que elas correram num barco na Espanha agora, um barco espetacular, não vou te falar que é um Zigmaier, vai durar mais tempo, tudo, mas um barco excelente, alto rendimento, um rendimento maravilhoso, é um barco de 6 mil euros. Entendi. E é um barco muito bom. Elas adoraram o barco era um barco rápido, tudo certinho. Agora, o 29 eu não sei quanto custa lá fora. Tinha no Brasil o barco zero por 180 mil reais. Que isso! Mas o pessoal trouxe o 420 agora, que é um cara que trabalhava para o Zigmaier e faz o Blue Blue, né? Sim. E o barco chegou no Brasil bem mais de 100 mil reais.
Esse Blue, um 420. Caramba! É muita grana pra você chegar para um pai e pedir É difícil. Infelizmente, eu queria deixar claro aqui para nossa audiência que nós estamos falando de alto rendimento, tá? E quando a gente fala de alto rendimento, a gente fala de custo, tá? Porque não confunda a prática do iatismo, da náutica, que pode ser muito, muito, muito menos custosa, tá? Eu estou falando isso porque estou puxando a sardinha para a minha brasa, porque eu acho que a gente tem que quebrar o paradigma da atividade náutica no Brasil. Eu acho que a gente tem alguns impedimentos e eu acho que é muito importante, sabe, vovô, a gente fazer uma base grande. Porque quando a gente está falando de alto rendimento, quando a gente fala da Joana, quando a gente fala das classes olímpicas, nós estamos falando da ponta da pirâmide, entendeu? E o Brasil hoje precisa de uma base grande. Então, o desenvolvimento da mentalidade marítima, ele é muito importante para a gente poder ter os nossos talentos e a gente valorizar, chegar no meio da rua e encontrar a Joana e pedir um autógrafo para ela, porque ela é uma menina de ponta e a gente precisa ajudar isso a acontecer. Bom, e aí, muito treino, como é que escolhe uma tripulação? Porque não é mais um barco individual. Não. E é outra grande mudança. É outra grande mudança? Eu acho que para mim foi muito fácil, porque eu já era muito amiga da Luísa, que foi minha dupla durante esses 2 últimos anos. Então nós estamos falando, você começou com ela em 2021. Agosto de 2020. Agosto de 2020. Então quando você sentiu que a pandemia não ia dar nada e o teu tempo limite do optimismo estava acontecendo, você fez a transição para o 420? Sim. Já com a Luísa? O que acontece? Os que tinham sido classificados para o Mundial iam ganhar uma vaga para o Campeonato Europeu, que aconteceu na Eslovênia. Saiu a decisão que não ia ter Mundial, né? Saiu a decisão, mas que ia ter Europeu. E aí, esses que já tinham classificado para o Mundial ganharam prioridade na fila para o Europeu. E ali eu comecei com meu pai, realmente não fazia muito mais sentido para mim. Sabe, eu já... Não era o meu objetivo. E eu sabia que começar antes no 420, né? Eu ia ganhar uma vantagem lá na frente pra já pensar em classificações no mundo da vela da juventude. E foi isso. Desde do meio do Mapa Optimista, quando eu conheci a Luísa, a gente já falava que a gente ia ser dupla, a gente era muito amiga. E a gente dizia que queria velejar junta de 29 e sempre foi assim. Então, quando eu saí do meu Optimist, ela já fazia a transição pro laser, porque ela já era mais pesada e não queria mais velejar de Optimist. E assim que eu saí, a gente já pegou o barco da escolinha do iate, começou a velejar. E logo depois já estava velejando com o meu barco e seguiu treinando muito. Vovô, você que está aí, você é pai, você é como se fosse assim, eu entendo você como um gestor do projeto de vela da tua filha. Isso eu acho muito importante e eu acho que isso, assim, naturalmente eu vejo uma composição. Do mesmo jeito que a gente às vezes dá sorte de pegar uma tripulação boa e aí tudo dá certo, né? Eu acho que é importante. Porque eu sei que na vela da juventude você tem o 420, você tem o 29, né? Mas tem outros, prancha também, né? Tem prancha, tem laser, tem... Então, e tem um catamarã, não tem? Tem um catamarã, que é o Nacra 12, né? Que não existe alguém veleja disso aqui? É 15. Não, no Brasil não tem agora, né? Acho que a CB Vela agora acho que tem um. Mas quem classificou para correr o último Mundial na Holanda agora correu de Hobcat em Recife. Nunca tinham velejado no barco... Os caras nunca tinham velejado no barco e foram para o Mundial, mas... Bom, aí a gente entra no ano de 2021, Joana. Você e a Luísa já treinadas? Sim, no final de 2020, na real, em setembro de 2020, um mês depois de a gente velejar, a gente correu a Semana de Vela aqui no Rio, que a gente escapou, teve uns problemas, mas a gente ganhou regata, já foi um campeonato muito bom. A gente saiu de lá muito feliz. No final de 2020 eu corri uma Copa Brasil, primeiro campeonato maior, com mais gente de fora aqui no Rio,
que eu corri com o Marcos Arndt, que é o filho Que era do dupla Baby. mista, era uma eliminatória para um campeonato internacional. Então as duplas tinham que ser mistas. Então elas se separam e ela vai correr com o Marcão, filho do Baby, que era já um profissional, um proeiro Muito bom. preparado. Que né? te deu uma guarida, né? Sim, a gente... Eles ganham esse campeonato. Cara. Ela com 3 meses e 400 mil ganha com todo mundo correndo. E Campeonato forte, campeonato dificílio. foi muito maneiro, Mas assim. foi um show, né? Porque a gente não começou tão bem, a gente começou meio... Muito mal, por acaso. Muito mal, assim. No primeiro dia, acho que foram 3 regatas, eu escapei em uma, tirei um 12 de 18 barcos e... Aí depois a gente começa uma sequência de primeiros, assim, que eu nem acreditava. Foi um campeonato lindo, foi bem bacana. Ali dá um... O paizinho ficou orgulhoso. Foi bacana, porque fizeram uma preparação rápida, né? Mas foi impressionante, assim, o desempenho do meio para frente. Foi muito legal. E foi meio que minha entrada, assim, mais na Vela Jovem, envolvendo mais gente, né? Porque veio gente de Porto Alegre, veio gente de São Paulo, de Ilhabela. Então, tinha gente de todos os lugares. E foi uma entrada bem positiva, assim. Eu fiquei bem feliz. E aí, isso foi no final de 2020. 2020. Aí a Luísa volta de novo. Assim, foi só esse campeonato. o que te deu um gás, né? Sim. Eu acho que te deu um treinamento, porque você pegar um proeiro, é um diferencial, né? E aí você entra em 2021 com a Luísa. Qual era o teu target ali, 2021? Nosso objetivo 2021 era o Mundial da Juventude. Tinha uns campeonatos classificatórios, que foi o Brasileiro, a Semana de Vela e a Copa Brasil. Foram adiados também. Que Foram mesmo com as coisas da pandemia, o Brasileiro e a Copa eram para ter sido em janeiro e fevereiro, foram adiados. O Brasileiro foi em março. E a Copa da Juventude não teve em 2021. Ela saiu como classificatória, então a gente não correu a Copa da Juventude. E foram mais 6 meses que a gente começou aquela volta às aulas, tivemos alguns campeonatos aqui no Rio, mas muito treinamento, até o Brasileiro, que aconteceu em final de julho e início de agosto de 2021. Essas meninas velejaram praticamente todos os dias. É impressionante. A dedicação delas foi uma coisa... A pandemia ajudou nesse sentido, porque a aula era em casa, né? Online, online. Né? Só deu certo. Os horários foram mudando. No início ela ficava o dia inteiro, depois foi diminuindo. Mas já acabou? Não, já resolvido. Está resolvido. Estou indo para o clube, beleza. E aí, classificou. Sim. Foi duro, assim, a gente... Uma pergunta, assim, que me surge aqui. Quantas duplas femininas estavam velejando contigo ali no início de 2021? 3. Mas tinham mais duplas, né? As competitivas, sim, eram umas 3 duplas, mas tinham mais duplas. E nós estamos falando o que? O Rio de Janeiro é mais forte? Rio. Nesse Brasileiro de São Paulo, não foi só uma seletiva para o Mundial de Homem. Mas o brasileiro foi o campeonato mais apertado, assim, pra gente. O brasileiro foi bem difícil. A Joana foi até a última regata ganhando o campeonato geral. E a outra menina, que era a Nina, do Rio também. A Nina também é do iate? Do iate também. Correndo com a Alice, filha do Massara também. Tudo velejadora, todo mundo da vela. Todo mundo no mesmo período de você ser otimista. Sim. A Nina um pouco mais velha já estava mais tempo no 420. E a Júlia Cantarino também. E a Julinha Cantarino também, que veleja bem. Nesse campeonato tinham mais duplas femininas fortes. E elas, primeiro campeonato, já quase ganham o campeonato geral, perderam na última regata. Os rapazes não devem achar a menor graça. Menor graça. Não, e a Nina, ela foi segundo geral e a Nina foi terceiro. O campeonato foi disputadíssimo. Aí teve a seletiva do Rio, a Semana de Vela do Rio. Eu queria fazer uma parte aqui que eu acho importante, eu queria o teu depoimento, Joana, porque eu sei que tem uma questão da força física do homem e da mulher. E aí, quando você ouve, você já quase 16, 17 anos disputando junto com o homem, cara, isso é impressionante. O 420 eu acho que permite, tá? Eu acho que ela... Ainda é um equipamento que não diferencia tanto. A gente consegue brincar muito com as regulagens, então às vezes tá um vento mais forte pra gente, mas a gente consegue
sabe, deixar o barco um pouquinho mais leve, aliviar um pouquinho as coisas e seguir velejando forte. E elas, acho, por serem muito treinadas, como sempre foram muito treinadas, a Luísa, apesar de não ter o tamanho ideal, mas forte pra caramba, muito treinada, então elas no vento forte mesmo, não eram as mais rápidas da raia, assim, não eram, mas no final, né, da regata estavam sempre bem, né? Porque o balão subia bem, até porque velejava o barco à vela bem. tem isso que é interessante, eu vou falar para quem nunca competiu, porque você tem o contravento que premia as duplas mais pesadas, mas aí vem o popa, que dá vantagem para os mais leves e as meninas recuperam. Vocês andam mais que os homens no vento folgado? Acho que a gente andava muito bem. Andava em todos. qualquer condição. Elas estavam em qualquer condição, andavam bem. E aí nós fomos para o Mundial? Teve esse campeonato que foi o nosso primeiro campeonato grande juntas, só que a gente já teve um resultado excelente, saímos com essa vontade de querer mais, assim. Aí foi a primeira classificatória que a Nina, que também estava competindo com a gente pro Mundial da Juventude, terminou a 6 pontos atrás. Então a gente sabia que ainda ia envolver um trabalho a mais, porque os primeiros que classificaram não tinham idade para correr, então nós éramos as primeiras do ranking de classificação. E aí teve um campeonato aqui no Rio, que a gente foi segundo também, perdemos na última regata, mas aí a gente conseguiu abrir acho que 56 pontos da segunda feminina. E aí fomos para Ilhabela, que foi um campeonato mais tranquilo, assim. A gente classificou com uma certa vantagem de pontos na frente. Que nem a Optimista, são 2 campeonatos. São 3. São 3 O Mundial da campeonatos. Juventude são 3 campeonatos. Esse ano próximo são 4. vão ser 4. Esse para o Mundial de 2023 vão ser 4. Eu nem sabia, ela que me passou, nem tinha essa informação, ela que passou. E a gente classificou em outubro, final de outubro, 28 de outubro, e início de dezembro a gente já estava embarcando para Oman, para correr o Mundial da Juventude, que foi incrível. Me fala, que tal velejar em Oman? O velejo, não vou te falar grandes coisas, é um mar bem liso, vento bem fraco, bem difícil de velejar, bem rondado. Mas o campeonato foi um espetáculo, assim, Organização. A World Sailing faz como se fosse uma Olimpíada da Juventude. Então é aquela coisa, todos no mesmo hotel, todos os barcos são os mesmos, ficam no mesmo lugar, a partir de um momento você não pode mexer. Só tem, sabe, é tudo bem regrado, assim, todo mundo segue as mesmas regras, todo mundo fica junto no mesmo hotel e... Foi muito diferente. A convivência é muito bacana. Networking com todos os países. Então, você acordava ali com a sua equipe do Brasil, fazia sua reunião, descia pro café, começava a ver gente que velejava de kite na Irlanda, ao que corria do laser da Itália. Era uma mistura. O laser da Itália, você reparou, né? Você reparou o laser da Itália. E, sabe, de todos os... todos os lugares. E aí a gente tinha um tempo que abriam os barcos e aí podia ir lá, eram todos da mesma marca, mesmo fabricante, no mesmo espaço, então você tinha contato com todo mundo de todas as classes. E foi incrível. É um mundial muito interessante, você recebe os barcos novos, vela igual para todo mundo. Só pode pegar num momento determinado. Como o laser faz os mundiais dele, né? Claro. Nesse nível o campeonato. Bom, e aí vamos para 2022. Sim. A gente... 2022, o objetivo era o outro Mundial. Outro Mundial da Juventude. Da Juventude. É um representante por modalidade? Um por país, E a gente sabia que esse Mundial de Oman, a gente chegou muito confiante, a gente começou o campeonato muito bem. Só que é aquela coisa, primeiro internacional das duas juntas, numa classe diferente, então acabou que a gente começou empatada com as terceiras e terminou, sabe, pior, assim. Foi um campeonato de muito aprendizado. Você tirou que lugar? 12º. E... do feminino, né? Feminino. Ou é geral? Feminino, Não, é separado. Vai uma dupla mista ou masculina e o feminino. Corre separado. Você tem uma opção de dupla mista. Como era a Olimpíada igual, né? Como era a Olimpíada do 470.
Esse campeonato foi no final do ano de 2021? Foi em dezembro. E uma coisa que é até interessante é que é o mesmo barco. Então, os meninos correm de manhã e a gente corre de tarde. E reveza. Reveza o barco. Ele troca na rampa às vezes. Ou a gente corre de manhã e eles de tarde, mas é a mesma coisa, o mesmo material. Então, existe muito trabalho de equipe. Além da sua dupla, tem uma outra dupla que está usando o teu praticamente no mesmo campeonato. Você mexe nas regulagens, mexe em tudo, né? Então a dupla. Saber o que está acontecendo na rádio. O masculino brasileiro troca com o feminino brasileiro. Então eles, estou usando isso, o vento deu aquilo, eles vão trocando. É bem interessante. É bem interessante, hein? Muito interessante, bem interessante mesmo. Bem bacana. E aí a gente chegou desse campeonato meio turbulento, assim, muita coisa tinha acontecido em pouco tempo. Fomos para um campeonato dos Estados Unidos de preparação, já pensando na campanha de 2021, né, o que a gente ia fazer, quais eram os objetivos. E aí a gente, em janeiro de 2021, que a gente chega desse campeonato dos Estados Unidos, acho que 10 dias depois a gente já está embarcando para o Brasileiro e Copa da Juventude, que foram os campeonatos classificatórios pro Mundial que foi na Holanda. E a gente corre esses campeonatos lá em Maria Farinha, bem assim, e já começa essa preparação toda, que a gente fez esses 6 meses indo para bastante campeonato. Porque a juventude e o mundial são coisas separadas. Não, você tem o mundial da juventude e você tem o mundial da classe. Né? O mundial da juventude... O mundial da classe é tudo junto, homem e mulher. Homem e mulher. Não, separa. Não, separa. As regatas também separam. Do aberto você separa. E a partir da juventude não tem mais regata junta. Acho que só o 29er faz. Só que 420 separa em Under 17, que são as duplas abaixo de 17 anos. A bateria feminina e a bateria masculina. Então não tem contato. A não ser os campeonatos nacionais, né? Que as classificatórias todas, desde daqui do Brasil até internacionais, são junto. A gente correu esse campeonato na Espanha de preparação pro Mundial da Juventude, e a gente corria com todos. Mas tu vê que essas meninas fizeram, né? Em dezembro correram Oman, voltaram, dias depois embarcaram para os Estados Unidos. Para correr o Orange, 2 dias Orange depois. Ball, aí 2 dias, né? Voltam... O Orange Ball é a seletiva americana. É uma das seletivas dos americanos. A gente comprou um barco lá e deixou o barco lá para eles velejarem mais vezes, que o americano é equipe forte também, né? Então a gente deixou um barco lá para elas usarem. No cenário mundial, quem é o país top? Espanha. Os Estados Unidos está logo atrás. Forte, muito forte também. Mas a Espanha A Espanha, acho que no geral tem velejadores bons no feminino, em todas as áreas. Os Estados Unidos tem um velejador hoje em dia que se destaca, porque 2021 foi um ano muito bom para eles. Eles ganharam feminino, masculino, misto, sabe? Eles ganharam todas as categorias. Só que esses velejadores saíram, foram para a faculdade, que lá eles conseguem entrar para a faculdade com esse esquema do esporte. E aí tem uma dupla masculina muito boa hoje. Não tem mais grandes representantes femininas, e enfim... Mas é um país com um nível muito alto de velejo. Deixa eu entender. Você está dizendo o seguinte, porque o velejador até 18 anos, né? Então, ele estaria terminando o 2º grau, e aí essa qualidade de vela dá para ele entrada numa universidade como esportista. Sim. Eles dão valor a isso, né? O esporte... O 420 é um barco de faculdade lá, né? Não é o 420 desses que eles correm, é igual o barco, parece mais um naipão, assim, né? Não, e escora, né? Eu me lembro que ele escora, exatamente. Não tem balão. Não tem balão, barco escora. Não tem trapézio. É o barco de competição interfaculdade. E é um sucesso, tá? Você vai correr para lá com 100 barcos, né? É impressionante. Elas não foram correr nessa classe, elas foram correr no 420... Mundial, Fórmula. Né? Me diz uma coisa, e aí entra 2022 e me dá a sequência de campeonato 2022. A gente, em janeiro, foi pro Brasileiro e Copa da Juventude, que foram ambos em Recife. Aí a gente volta, em fevereiro a gente vai para um campeonato classificatório nos Estados Unidos, dos americanos que foram pro Mundial da Juventude. Abril a gente vai correr um Sula
sul-americano na Argentina. Como é que vocês foram nesse sul-americano? A gente foi 8º e primeiro feminino. Ótimo. Foi legal, a gente teve um começo difícil, porque a gente escapou numa regata que foi segundo. Não, e aquela ondinha ali de Buenos Aires é uma ondinha difícil de velejar. Foi um campeonato difícil, assim, A desenvolver. primeira regata elas tiram um segundo Os já. argentinos, como é que estão nesse cenário? No 420 eles não desenvolveram muito, não. Então, lá no Eles já foram bons velejadores de optimista. Hoje ainda são bons velejadores. São bons. Ano passado tinha ganho o sul-americano de optimista, tinha ganho o argentino. Esse ano é que o Brasil foi até a última passou, regata né? disputando. Esse ano ele estava até a última regata. Eles têm essa passagem para as velas da juventude tão boas quanto a nossa? Nesse sul-americano a gente teve uns 50 e poucos barcos. Mas ganhou muitos E eles são fabricantes de barco lá. Sim. O Roberto, se eu não me engano, que faz o J24, J70, faz 420. Aqui está o barco deles. É legal. O problema é difícil você encomendar. Ele hoje não tem mais o interesse em fazer esse 420. Eu acho que ele tem muito mais interesse em fazer o J. Claro. Então não tem tanta retirada de barco por mês. É mais difícil. Mas eles fabricam os optimistas. Eles fazem tudo, né? A gente não case, né? Porque, o Brasil, com isso tudo que a gente tem aqui... E não tem fabricante. Não tem o fabricante, não tem metade do barco que eles têm lá, né, cara? Ó, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para os fabricantes que tem mercado de alto rendimento para ganhar dinheiro. Quanto custa um optimista hoje, vovô? Um barco argentino, eu acho que só o casco, o Leme Bulina, deve estar em torno de uns $1.500, né? Por aí. Casco e Leme Bulina. Mas aí tem todo o material, né? Um barco. Eu sei que você trazer um Winner dinamarquês, esse barco vai chegar no Brasil pelo menos acho que uns 5 mil. Engraçado, eu fiquei com a impressão de que 1.500 não, assim, eu esperava. Baixou muito. O barco na Argentina baixou muito, assim. Eu não sei se pela situação... a qualidade é boa? Você não compara com o Winner dinamarquês, é aquilo que eu te falo do 420, do Zigmaier. Ele vai durar 10 vezes mais que dura os outros. Claro. Você tem o Nautivela, que é um barco altamente competitivo no 420, mas que não tem a mesma vida do outro. Eu volto para Joana. Joana, nós estávamos no Sul-Americano, na Argentina, em 2022. Isso. Aí, depois desse campeonato, a gente foi direto para a Espanha. Quando volta do Sul-Americano, a gente vai para a Espanha. A gente, em junho, correu um campeonato espanhol, que era classificatória, para o Mundial da Juventude também, com altíssimo nível. E logo depois a gente já foi para o Mundial da Juventude, na Holanda. Elas fizeram um internacional antes do Mundial para dar uma aquecida, ver como é que estava em relação aos caras lá de fora. Bom, nós estamos entrando no final do ano, né, Joana? E aí nós temos uma notícia ruim, né? Assim que a gente voltou desse Mundial da Juventude, né? Eu e a Luísa, a gente conversou, a gente já não tinha mais os mesmos objetivos, mesmo foco. Eu sonho em querer continuar para um próximo Mundial da Juventude, de ter chance em medalha, ou acreditar nisso, acreditar nesse trabalho. E ela estava com o objetivo mais focado na escola, não queria tanto isso, então era uma divergência de objetivo que deixava a gente longe do que a gente queria, longe dessa motivação para continuar junta. Então a gente teve esse afastamento da dupla. Hoje eu tô velejando com uma outra menina e a gente segue com esse objetivo de fazer um ano bem focado em campeonatos, em muito treino. Quais são os seus, assim, os compromissos para que você atinja o teu objetivo? O que você tem pela proa? O nosso objetivo agora, sem dúvidas, é o Mundial da Juventude. O nosso último, porque eu e ela, a gente tem 17, faz 18 no final do ano que vem. E é correr esse Mundial em Búzios. Que é em? Dezembro. Dezembro de 2023. Isso. Vocês têm um ano, mas eu sei que vocês vão ter 4 etapas para se classificar. 4 seletivas. Sim. 4 seletivas. É o conjunto delas. Como é que é? Soma tudo e... É a somatória de posição. Tipo, ganhei o brasileiro, então soma um ponto. Não é número de... Não vai carregar os pontos. Não. Carrega a posição. Primeiro você carrega um ponto, segundo é pontos... 2 pontos. Entendi. E vai por aí.
E vai ser um ano de muito esforço. Assim. Você acha justo isso? Você acha essa fórmula boa? Não, eu prefiro o ponto decorrido. Assim, pontos ganhos ou pontos perdidos. O problema é que você pode tirar terceiro no campeonato e a geral... segunda feminina ser 20, ela ser segunda. E tirar 2 pontos só. Então, assim, a diferença de nível técnico é menos perceptível. Sim. Você nivela por baixo, né? Eu não tinha pensado nisso, mas realmente faz diferença, né? Você pode ter um tropeço grande no campeonato e a diferença de pontos ser mínima, né? Bom, então nós temos um Mundial da Juventude em dezembro de 2023. Esse é o objetivo para o ano que vem. Sim. E nós estamos terminando 2022. E quais são os campeonatos assim que você tem pela proa para poder classificar? Os classificatórios, o nosso próximo campeonato é o brasileiro, que vai ser no meio de janeiro, e a Copa da Juventude que inicia de fevereiro. A gente vai praticamente direto de um para o outro. Onde eles estarão? O brasileiro vai ser em Porto Alegre e a Copa da Juventude em São Paulo. A gente vai treinar muito até lá, vamos ter clínica agora pela frente. Depois disso é passar o ano inteiro até setembro, que é a próxima classificatória, treinando, buscando correr o Mundial e o Europeu da classe. Esses são os compromissos internacionais, mas que não são eliminatórios, né? Não são eliminatórios. São só de ganho de competência. São muito importantes de correr, né? De estar junto. Ela já me mandou uma fotinho do Campeonato Mundial e do Europeu Júnior, né? Onde que eles vão ser? O Mundial vai ser na Turquia e o Europeu vai ser... é um lugar fantástico. É o mesmo lugar que foi o Europeu de Altimista agora, né? Não, vai ser Urla. É um pouquinho mais acima. E Polônia. É Polônia. Polônia, isso. O Europeu Júnior vai ser na Polônia e o Início de Mundial junho. vai ser na Turquia. Esse é o problema. O Europeu é de 3 a 10 de julho. Tem que voltar para o Brasil. São mais de 10 dias de diferença. E o Mundial é 20 a 20. Agora eu vou fazer uma pergunta pro papai. E aí, papai? Eu digo uma coisa para você, o seguinte, a gente tem que acordar para Jesus em alguma hora, né? Porque, assim, eu vejo, assim, que você vibra muito com o processo. Eu queria aproveitar essa oportunidade. Atenção aos patrocinadores. Nós temos aqui na frente um talento com um potencial enorme no futuro da vela. Altíssima, uma joia que está sem apoio. Tem patrocínio já? Não tem. A gente já fez projetos, né, já de tentar captar alguma coisa, mas não tem nada ainda, né? Está sendo, por enquanto, o patrocinador mesmo. Olha, pessoal, o podcast serve para isso. É uma oportunidade. Quem quiser entrar em contato, como é que entra em contato com vocês, vovô? A Joana sempre teve como é que é o nome do Instagram dela? Eles fizeram o Instagram próprio da dupla. Vamos lá, faz aí o teu marketing, moça. Olha para a câmera e me diz aí qual é o teu Instagram. Esse Instagram parou porque a dupla parou também, então sem. Estamos sem? Mas tem um contato ou entra em contato? Para não complicar, entre em contato comigo. Sim, tá ótimo. E eu passo o contato deles para vocês apoiarem o projeto da Joana. Joana, o que eu desejo para você? Um sucesso enorme agora no final de 2020 e 2023. Quem sabe a gente não faz um novo podcast para falar desse último ano? Sim. O que você acha? Sim, ótimo. Tá convidada. Me diz uma coisa, sonho. Qual é o teu sonho? Eu acho que em metas é esse Mundial da Juventude. Não só representar, mas saber que eu cheguei muito bem preparada. E quando você estourar isso depois, mulher, o que você vai fazer? O que você gostaria de fazer? Faculdade, o que você gostaria de estudar? Não tenho muita ideia do que eu quero fazer de faculdade. Nem está na hora de você descobrir isso ainda. Eu acho que isso vem... E eu vejo que o vovô é um cara muito tranquilo em relação a isso. Acho que você está certíssimo. Uma pessoa com 18 anos tem que optar agora pelo que ela vai fazer o resto da vida, é complicado, né? Você tem um cenário da vela aí que é fantástico, te lança para muitas opções. Então, assim, eu espero que você descubra qual é o teu propósito de vida.
né? Que isso é uma coisa que motiva muito a gente pedalar a bicicleta, não é não? Com certeza, né? Pessoal, eu queria, antes de finalizar o nosso podcast, falar dos nossos apoiadores, tá? Silvério Estaleiro, que hoje está apoiando o podcast, e Luderit Sailing, que tem duas promoções aqui. De um lado, o Simpla, para você participar de um pôr do sol compartilhado comigo, Open Bar, tá? Eu juro que eu levo até o vovô e a Joana para velejar com a gente também, para a gente conversar lá. Quem sabe não pinta o patrocinador no processo. E aqui do outro lado, se você quer tirar a tua certificação de arraiz amador, pode comprar aqui no Simpla o nosso projeto incentivado também, vai estar por um preço diferenciado, tá? Queria agradecer ao vovô, queria agradecer a Joana. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Tá? Eu espero que a tua nova proeira, que eu tenho certeza que você não escolheu uma pessoa. Como é o nome da nossa proeira? Gabriela Vássel. Gabriela Vássel. Espero que vocês treinem bastante e que seja um sucesso. Vovô, sucesso aí pro... Muito obrigado aí, acho que é muito bacana isso aí para ela também expor o que ela está pensando, o que ela pensa para ela. E a gente poder falar de vela, né? A gente poder falar que isso é tão importante. Não gosta muito, né? Quase não gosta, quase não vive. Mas obrigado, valeu mesmo, foi muito legal. Que bom. Pessoal, uma boa noite para vocês, espero que vocês gostem. Nos sigam, se inscrevam no canal, nos sigam, dê o seu like. Muito obrigado, boa noite aqui com vocês, Guruga, vovô e Joana. Obrigado. O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega a Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela, Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com a exposição de produtos, serviços e workshops. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classes diversas, aproximará a comunidade ao ambiente de esporte, de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui.